Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, jovens, que nos abençoe Jesus nessa noite, para que nós possamos ter aqui momentos de agradável convívio fraterno em torno do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Nós agradecemos gentilmente o convite que a casa nos fez, a oportunidade que nos concede, para aqui estarmos não na qualidade de um palestrante, mas de um irmão, de um companheiro, que vem através da convivência, da oportunidade do contato, compartilhar um pouco do que a doutrina espírita tem nos trazido de harmonia, de esclarecimentos. Nós esperamos nessa noite fazer uma reflexão sobre esse incansável trabalhador, esse homem que soube ter, ao lado da firmeza, o coração desprendido e a disposição para ser o responsável pela materialização do Consolador prometido nos nossos dias de hoje, para que nós possamos compreender a grandiosidade desse homem. Allan Kardec, quando desencarnou em março de 1869, a Revista Espírita do mês de abril já estava pronta. Ele trabalhou até os últimos instantes da sua vida. Trabalhava atendendo pessoas, o que talvez alguns não saibam, mas Kardec recebia visitas, pessoas que buscavam consolo, esclarecimento, e ele atendia a todas elas. Recebia cartas de mais de 1.000 centros espíritas espalhados pelos 5 continentes. Quando nós analisamos as comunicações presentes na Revista Espírita, nós nos surpreendemos com a quantidade de correspondências que Kardec recebia de países os mais diversos, inclusive Brasil. Há correspondências de médiuns brasileiros que estão publicadas na Revista Espírita. É em homenagem a esse grande trabalhador que nós vamos nessa noite não ressaltar as suas contribuições como homem, que foram muitas. Allan Kardec, na qualidade de professor, de um homem de ciências, publicou vários livros destinados ao ensino, à cultura, à reformulação dos métodos de educação da França no século XIX. Alguns desses livros tiveram uma contribuição tão notável que foram publicados até a década de 1960, principalmente aqueles relacionados à gramática e ao entendimento da língua francesa. Allan Kardec era um homem de várias qualidades, poliglota, alguém cujo bom senso era registrado por todos aqueles que o conheciam. Mas há um elemento que nós gostaríamos de destacar. Não as contribuições do homem, mas aquelas do discípulo sincero do Cristo. Daquela pessoa que soube seguir o Mestre nos seus caminhos, nos seus exemplos, nas suas considerações e, sobretudo, na sua maneira de enxergar os destinos da humanidade. E nós gostaríamos de trazer aqui a princípio uma correspondência ou um pequeno bilhete, um relato, que Allan Kardec fez no ano de 1863. Esse pequeno relato, que ele redigiu de próprio punho, ficou guardado em uma gaveta durante mais de 40 anos. Foi publicado pela primeira vez no dia 1º de novembro de 1904, na Revista Espírita Parisiense. Depois foi publicado em Reformador, e hoje faz parte do livro Obras Póstumas, na sua parte final, talvez uma das últimas comunicações que esse livro traz. Nessa pequena nota, Allan Kardec relata um fato ocorrido no dia 20 de outubro de 1863, uma terça-feira. Bate à porta da residência do codificador uma jovem que ele denomina simplesmente como Senhorita Vi. Kardec era muito cioso de revelar o nome de médiuns, de pessoas
de personalidades. Um exemplo que nós atualmente no movimento espírita precisamos resgatar. Porque nem sempre valorizamos o conteúdo. Nós damos muito valor aos nomes famosos, às posições de respeito. E Kardec sabia que além de qualquer personalidade, deve figurar o conteúdo da contribuição. Essa jovem, vinda de Lyon, passaria aquele dia na cidade de Paris e resolveu avistar-se, conversar com Allan Kardec. Bateu a porta, abriu Amélie Boudet, a esposa do codificador, e tristemente informou a senhorita Vi que Allan Kardec ali não se encontrava. Ele estava em outra região, trabalhando em um projeto que estava consumindo muito do seu tempo e de suas energias. Mas Amélie era uma senhora muito simpática. Chama a jovem para entrar, entabular alguma conversa, talvez tomar um chá com alguns biscoitos, conversar um pouquinho. E durante esse diálogo, ela faz uma proposta inusitada. Conhecendo os dons mediúnicos da senhorita Vi, Amélie propõe que ela, naquele instante, se valesse da sua dupla vista, da sua capacidade de perceber acontecimentos e situações à distância, para ter um pequeno vislumbre do que o codificador estaria fazendo naquele momento, uma vez que ela não teria a oportunidade de avistar-se com ele pessoalmente, porque a sua viagem de retorno a Lyon estava marcada para aquele mesmo dia, no início da noite. A jovem concorda, aquece, coloca-se em estado de concentração e alguns instantes depois começará a relatar. Vejo o Sr. Allan Kardec. Ele está no pavimento térreo de um edifício muito iluminado. A mesa rústica, mas bem firme, no qual ele trabalha, se destaca pelos contornos clássicos. No cômodo onde ele se encontra, 3 janelas permitem que a luz entre em abundância, fazendo do recinto um ambiente particularmente agradável. Ao redor do edifício, um jardim muito bonito, muito florido. Mas a par disso, percebo outras coisas. Ao lado do codificador, que está trabalhando, eu vejo uma pleiade de espíritos muito elevados. Mas há um deles que parece ser superior a todos os outros e ao qual os demais prestam reverência. Amélie pergunta se ela teria condição de vislumbrar a natureza do trabalho ao qual Allan Kardec se dedicava. Ela, novamente em concentração, começa a relatar que um dos espíritos ali presentes percebe a sua presença psíquica e lhe mostra um grande livro, no qual ela poderá ler o Evangelho. Esse relato, guardado por Allan Kardec, nos faz refletir sobre o conjunto de espíritos que estiveram presentes quando da elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo. Particularmente desse espírito, que era, na percepção dessa jovem, superior a todos os demais que ali se encontravam. A presença espiritual que acompanharia Allan Kardec durante o trabalho hercúleo de codificação da doutrina espírita. Mas há outros fatos que merecem também ser lembrados. No dia 9 de agosto, alguns meses antes, Allan Kardec encaminharia à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas uma pequena questão sobre a qual ele gostaria de algum esclarecimento. E formula essa pergunta de maneira muito simples. Era assim que Allan Kardec fazia, para que o excesso de informações não fizesse com que o médium se sentisse tentado a responder dessa ou daquela forma. Formulou o codificador a pergunta dizendo simplesmente: que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? Ele não revela a natureza, não revela o propósito, não revela o método de trabalho. E os espíritos responderão. Este livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana questões capitais, e não só o mundo religioso
encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações. Aurirá dele instruções excelentes. Fizeste bem, enfrentando as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida tem que ser destruída. A terra e suas populações civilizadas estão prontas. Já de há muitos teus amigos de além-túmulo as arrotearam. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de que a terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. A dimensão desta obra vai além da reflexão do indivíduo, como nós teremos oportunidade de superficialmente daquilo que nos é possível visualizar, refletir na noite de hoje. Ela se dirige também às coletividades humanas. Mas a história do Evangelho segundo o Espiritismo começa um pouco antes. Começa desde a publicação de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec, na questão de número 614 de O Livro dos Espíritos, indagará em que consiste a lei natural. Estávamos naquela época sobre as reflexões do justnaturalismo. Existe uma lei natural que rege todos os fenômenos físicos? Do movimento dos astros às moléculas? Existe alguma lei que impere sobre todo o universo? Esse é o sentido da questão proposta por Kardec. E os espíritos responderão. A lei natural é a lei de Deus, única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Essa resposta merece uma reflexão, porque há uma lei instituída pelo Criador, para que nós sejamos felizes. Felizes. A proposta do Criador é que a criatura encontre a felicidade. Mas de posse do livre-arbítrio, das próprias escolhas, nós podemos seguir ou não essa lei. Nós podemos buscar ou não esse código sublime escrito para que nós tenhamos, na nossa trajetória evolutiva, os elementos que nos facultarão paz e harmonia. Essa lei nos interessa, porque todos nós almejamos a felicidade. Embora nem sempre consigamos distinguir o que representa uma alegria passageira de uma felicidade real. Às vezes nós nos encantamos com os elementos transitórios. E é natural que, como elemento transitório, o dia que ele se vai, nós percamos a fonte da nossa alegria. E o Espírito humano, Emmanuel, já irá nos dizer: tudo quanto os olhos humanos contemplam está morto ou morrendo. A felicidade real, portanto, não pode ser encontrada nos elementos transitórios. É preciso buscá-la em algo mais profundo, em algo que represente uma contribuição do nosso espírito imortal. Quando Allan Kardec elabora essa pergunta, ele, na qualidade de professor, na qualidade de um homem de ciências, irá reconhecer que quando nós temos uma lei, como por exemplo, uma lei da física, da astronomia, uma lei que se refere à química, nós podemos buscar conhecer essa lei através dos livros que podem nos favorecer o entendimento, o estudo e a prática dessas leis. Qual o livro que contém aquelas leis que dizem respeito à nossa felicidade? Aonde está esse código? Será que ele foi elaborado em algum momento? Será que a história humana registra um livro em que nós podemos contemplar essa lei divina que muito nos interessa? Allan Kardec faz essa pergunta na questão de número 621.
Aonde está escrita a lei divina? Mas os espíritos não respondem na Bíblia, no Bhagavad Gita, no Alcorão, nos Vedas, no livro dos mortos tibetanos, em nenhum dos livros sagrados. Eles respondem na consciência. É na consciência da criatura que o Criador escreveu as suas leis. Mas para lê-las no íntimo de nossas almas, é preciso que nós nos disponhamos a fazer uma viagem na direção do autoconhecimento. Que nós busquemos conhecer-nos, para que possamos compreender de fato o que essas leis querem de cada um de nós. Ouvir a voz da própria consciência é um exercício que, infelizmente, na nossa atualidade, tem sido pouco praticado. Porque nós temos tempo para muitas coisas. Para as atividades sociais, para as atividades de família, todas elas louváveis e necessárias. Mas quanto tempo nós dedicamos para nos conhecer? Para olhar para aquela criatura que a gente encontra todo dia pela manhã, no espelho. Quando a gente faz a barba, quando é homem, ou quando se maqueia, quando é mulher. E a gente olha, mas às vezes não se conhece. Não raro nós somos capazes de falar durante 1, 2, 3 horas sobre o vizinho, sobre as situações políticas, econômicas. Mas quando vamos falar de nós mesmos, a nossa boca silencia. Não falar no sentido de criticar ou de exaltar, mas de se conhecer. O que eu já dou conta? O que eu ainda não dou conta? O que eu já sou capaz de realizar? O que eu já conquistei? O que me falta ainda a conquistar? Conhecer-se. Não é possível ler nos códigos da consciência se nós não somos capazes de nos conhecer. E por que é difícil esse trabalho? Allan Kardec reconheceu que seria de bom tom que tivéssemos um professor. Não é assim na nossa vida educacional? Um bom professor faz toda a diferença. Às vezes a gente nem gosta muito da matéria, mas se o professor é bom, a gente pelo menos entende. E Allan Kardec perguntaria, não qual é um bom professor. Allan Kardec, nesse ponto, buscou o melhor. Qual o melhor professor para nos ensinar essas leis? E formulará a questão nos seguintes termos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E há na pergunta um fato importante. Porque Allan Kardec separa 2 posturas. A primeira é de guia. Guia é aquele que aponta o caminho, que mostra no mapa. Conversávamos um pouco antes, para chegar aqui a gente coloca até no GPS. E o GPS guia a gente. Leva, aponta, mas não necessariamente está conosco. Mas modelo precisa ter vivenciado. Allan Kardec queria o guia, mas também alguém que tivesse exemplificado aquelas leis. E a resposta é a mais sucinta de toda a extensão do Livro dos Espíritos. Jesus. Essa questão de número 625, já muito falada, precisa ser compreendida dentro deste contexto. Jesus é o guia e o modelo, para que nós aprendamos a ler nos códigos da nossa consciência a lei divina ali inscrita para a nossa felicidade. Estava resolvido o problema. Nós temos, então, uma lei, temos um livro e um professor. Resolveu o problema? Aparentemente. Não fosse um pequeno detalhe. Eu matei a aula. No dia que o professor foi dar essa matéria, eu não sei onde é que eu estava. Não achei que fosse matéria de prova. Se lá estava, não prestei atenção. E aí começou a surgir um problema. Como é que a gente faz? Aonde é que existe um curso de recuperação? E a gente se lembra, quando a gente estuda, que quando a gente mata uma aula importante, o que a gente faz no dia seguinte? A gente vai no colega
que frequentou a aula para ver o que ele anotou, não é? Será que alguém anotou alguma coisa importante para a gente poder pegar a anotação, tentar entender? E felizmente nós temos esses colegas. Alguns que frequentaram a aula e que fizeram as anotações. Nós temos aí 27 anotações, textos, notas, daqueles que conviveram diretamente com Cristo ou com seus colaboradores mais diretos, e que está no Novo Testamento. O Novo Testamento é esse registro, feito por pessoas diversas, com propósitos diversos, de acordo com as suas possibilidades e propósitos, acerca do ensino e do exemplo do Cristo. E aqui nós vamos encontrar um compêndio que deve ser entendido, não como um único livro, porque a Bíblia, essa palavra que deriva do grego biblos, significa livros no plural. Rolos, para ser mais preciso. Porque naquela época nem livro tinha. Eram rolos de pergaminho ou de papiro. E eles não circulavam de maneira conjunta. O processo de reunião desses textos é um processo historicamente complexo, que os estudiosos chamam de canonização. Hoje é muito simples. A gente chega numa livraria e pergunta para o vendedor: você tem uma Bíblia? Se ele entender muito do assunto, ele vai perguntar assim: o senhor quer uma católica ou protestante? Aí ele entende muito. Mas a gente vai lá e pega o livro e leva para casa. Mas naquela época esses textos não circulavam de maneira conjunta, porque eles não têm a mesma natureza. Nós temos os primeiros 4 livros, os 4 evangelhos, que 3 deles se distinguem, sendo chamados evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 evangelhos têm características que fazem com que eles se pareçam em certo ponto. Para que nós tenhamos uma ideia, se nós pegarmos o evangelho de Marcos e rasgarmos, nós não perderemos mais do que 26 versículos. Porque todos os outros estão reproduzidos nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Na antiguidade, aqueles que tinham acesso a esse texto costumavam colocá-los um ao lado do outro, para que se pudessem comparar aquilo que um havia registrado com o que o outro havia registrado. Porque sabia-se, como Allan Kardec irá mostrar mais tarde, que quando uma pessoa presencia um determinado acontecimento, ela vai relatar do seu próprio ponto de vista. Outra pessoa vai relatar com o ponto de vista dela. E nós teremos uma compreensão mais profunda do evento se pudermos ter o relato das duas. Mateus, por exemplo, é um evangelho escrito para aqueles judeus convertidos ao cristianismo, que já dispunham da base do conhecimento, da lei, dos costumes, da cultura do povo hebreu. Por essa razão, muitas passagens desse evangelho são obscuras, porque ele pressupõe que os seus leitores estejam familiarizados com esses costumes e com essas leis. É o evangelho que mais cita o Velho Testamento, por isso colocado em primeiro lugar, porque ele serve como uma transição entre o Antigo e o Novo Testamento. O evangelho de Marcos, ao contrário, já não foi elaborado para judeus convertidos ao cristianismo. Quando Pedro estava em Roma, ele fazia palestras, costumava falar com as pessoas, e quando ele começou a dizer que precisava viajar, ir para outro lugar, aqueles que ouviam o ensino de Pedro pediram a Marcos que registrasse por escrito o que ele ouvira e aprendera do grande apóstolo. E Marcos registra então esse evangelho a partir da fala de Pedro. Lucas tem características diferentes. É o evangelho mais bem escrito. É o evangelho das grandes parábolas, da poesia. Aquele que é o texto mais longo dos 4 evangelhos. Ele representa uma contribuição a um público diferente. E João é o evangelho mais espiritual, mais transcendental. Não é sem razão que nós temos neste evangelho a promessa do Consolador. E é interessante, porque nem sempre nós nos damos conta dessas diferenças.
e buscamos ler esses textos como se fosse um único livro, o que faz com que passemos despercebidos sobre nuances e detalhes importantes para o entendimento do ensino. Quando nós vamos à Catedral de Brasília, eu não sei se alguém aqui já percebeu que nós temos ali 4 estátuas. 3 de um lado e uma do outro, de quem está entrando. E seria normal perguntar, por que não respeitando a simetria se colocasse 2 de um lado e 2 do outro? Mas quem projetou a catedral entendia disso. As 3 estátuas que estão à esquerda de quem entra são os 3 evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E pela semelhança dos textos foram colocados um ao lado do outro. A estátua sozinha à direita é a de João, uma estátua inclusive um pouco mais jovem, para mostrar a diferença desses evangelhos. Nós temos também o livro de Atos dos Apóstolos, que explica as ocorrências, os feitos, as dificuldades daqueles que seguiram Cristo depois da sua desencarnação. Que interessa-nos, porque nos mostra que o trabalho com Cristo não está isento de sacrifícios, de suor e de esforço. Depois desses 5 textos, nós temos 14 cartas. E é carta mesmo. Carta escrita para as comunidades do cristianismo primitivo, que muito deveriam interessar aos centros espíritas na atualidade. Porque essas cartas, segundo o Espírito Emmanuel, derivam da esfera do Cristo e estão direcionadas àquelas comunidades que têm o interesse de representar a proposta do Evangelho. Mas são cartas. Devem ser lidas com o gênero epistolar. Se Paulo vivesse nos dias atuais, seriam os e-mails de Paulo. Tem alguns que são tão curtinhos que eu desconfio que seria o WhatsApp. Quando nós pegamos Filémon, por exemplo, o texto é tão pequenininho que eu acho que se ele tivesse vivo hoje, redigiria no celular para mandar. Depois nós temos outras cartas de Pedro, João, Judas, Tiago, e encerra-se com o livro Apocalipse, que não diz respeito ao fim do mundo, porque a literatura apocalíptica, à época do Cristo, tentava responder a uma pergunta: como se dará o processo de redenção da humanidade? O Apocalipse não é um livro escrito para o entendimento do fim do mundo, mas do começo de uma era nova. Está aí. Resolvemos o problema. Os cadernos estão aí. É só a gente pegar e consultar, analisar, ler e ter conhecimento da matéria que foi dada naquela aula que a gente perdeu. E aí nós nos fazemos uma pergunta. E a doutrina espírita? Se tudo o que nós temos acerca do ensino do Cristo, dos seus exemplos, das suas ações, estão contidos nesses textos, qual a contribuição da doutrina espírita? Essa pergunta é uma pergunta corajosa. Uma pergunta digna dos jovens. Porque os jovens têm coragem de fazer perguntas que às vezes nós também não teríamos coragem de fazê-las. Mas Allan Kardec faz precisamente essa pergunta. Na questão de número 627, Allan Kardec irá indagar: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão eles que nos ensinar mais alguma coisa? E os espíritos irão responder: Jesus empregava a miúde na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis da questão 614, sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos aqueles que as praticam. A partir dessa questão, estava definido o vínculo da doutrina espírita com o Evangelho. Seria necessário retornar aos textos do Novo Testamento, de maneira geral, e também do Velho Testamento, com as luzes da terceira revelação, a fim de resgatar a essência do ensino do Cristo
e colocá-la à disposição dos homens e mulheres que terão a responsabilidade pela construção das bases de uma era nova. A partir dessa pergunta, Kardec sabia que seria necessário voltar a esses textos. Mas o curioso é que Kardec não se lança a esse projeto de imediato. Ele irá publicar no ano de 1861 o Livro dos Médiuns. Esse livro que tratará de um outro tema, da comunicabilidade entre os dois planos da vida. Por que é que Kardec publica primeiro o Livro dos Médiuns, sendo que ele já sabia que seria necessário voltar ao estudo do Evangelho? Porque na elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo, ele não contaria somente com os recursos e possibilidades humanos encarnados. Ele também se valeria da contribuição da espiritualidade. Mas ele sabia que nem tudo aquilo que provém do plano espiritual é contribuição legítima. Porque espíritos somos nós sem corpo. Espíritos somos nós, apresentados com aquilo que trazemos portas adentro do nosso coração. A morte não transforma ninguém. Pelo contrário, ela revela nuances da nossa personalidade, que talvez nós gostaríamos de esconder até de nós mesmos. Quando nós estamos encarnados é uma beleza. Porque a gente não gosta de fulano, aquele colega do trabalho, mala sem alça, que a gente não gosta de conversar com ele. Aí a gente está no corredor, vê ele vindo, a gente vira para o bebedouro e começa a rezar, tomara que ele passe e não me cumprimente. Dá para dissimular, dá para negar, dá para ocultar. No plano espiritual não dá para fazer isso. Nós exalamos aquilo que nós sentimos. Nós expressamos aquilo que nós somos por dentro. E nós, simplesmente porque desencarnamos, não nos tornamos sábios ou bons. É só em velório que defunto vira santo. Porque em velório ninguém fala mal do morto. Podia ser uma pessoa complicada. Tinha lá seus defeitos, mas era uma boa pessoa. Eu acho que de medo dele estar ali por perto, né? Escutar quem está falando mal dele e vir puxar o pé da criatura à noite. Então, pelo sim, pelo não, ninguém fala mal. Mas a verdade é que se somos ignorantes enquanto encarnados, ignorantes desencarnados. Se orgulhosos encarnados, orgulhosos desencarnados. Se egoístas, ciumentos, mergulhados na experiência material, e não soubermos aqui tratar esses problemas, retornaremos com essas mesmas chagas. É por essa razão que Allan Kardec publicará primeiro o Livro dos Médiuns, o mais extraordinário manual de intercâmbio entre os dois planos da vida. É a partir dessa lei, dessas bases, que Allan Kardec possibilitará com que a análise das comunicações seja feita de maneira a separar o joio do trigo e trazer para a interpretação dos textos do Novo Testamento aquilo que representava a concordância universal do ensino dos Espíritos. Aquilo que passou pelo crivo da universalidade. Outra lição que na nossa atualidade nós precisamos aprender. Com a sede de novidades, não raro, nós trazemos para o seio da doutrina opiniões individuais, perspectivas de alguns elementos, que merecem ser conhecidos, que merecem ser lidos, como opiniões, não como verdades. Porque a verdade só o tempo é capaz de revelar. E Allan Kardec já nos dizia, é preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma única mentira. Porque a verdade, com o tempo, ela se impõe. Mas uma mentira, uma vez aceita, dá muito trabalho para a gente se livrar dela. É de posse desse manual que Kardec irá, depois, começar a trabalhar na preparação do Evangelho segundo o Espiritismo. Já sabendo as bases da doutrina espírita, as leis que regem a comunicação, estávamos em um terreno seguro
para então começar a interpretar os textos do Novo Testamento. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo é isso. Um dos maiores tratados já escritos de interpretação bíblica. Permitam-nos relatar um caso particular. Uma vez trabalhávamos numa sala muito grande, as mesas todas dispostas de maneira que podíamos ver a todos, e tínhamos uma colega que era espírita de carteirinha. Daquela que deixa o Evangelho segundo o Espiritismo em cima da mesa, virado com a capa para cima, que é para todo mundo saber que ela era espírita. E passou um companheiro nosso, católico, pegou o livro, olhou e perguntou assim: por que ao invés de ler o Evangelho, o Novo Testamento, você lê o Evangelho segundo o Espiritismo? Ela ficou verde, amarela, azul, vermelho, parecia um semáforo. E não conseguiu responder. Porque nem sempre nós nos damos conta do que representa essa contribuição. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma das mais extraordinárias contribuições ao estudo e interpretação da Bíblia. E Allan Kardec irá nos advertir, dizendo, na introdução do livro, que toda a gente admira a moral evangélica, todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer, ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, e menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. Irá afirmar, algumas linhas abaixo, muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo. A proposta é grandiosa. A doutrina espírita possui a chave para o entendimento da essência dos textos bíblicos. O problema é que a gente pega a chave, acha ela tão linda, fica olhando para ela, põe no bolso, passa no cabelo, mas não abre a porta. Nós não nos aproximamos desses textos com a chave de que dispomos. Nós não estamos dispostos, na grande maioria, a voltar a esses ensinos, de posse da mais extraordinária luz já colocada à disposição da humanidade, para que eles sejam compreendidos em essência. E é esse o trabalho que Allan Kardec dará início no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas Kardec era um homem de ciência, um professor. E ele não fará isso de maneira desordenada. Ele tem um método, uma perspectiva, diretrizes que ele respeita, que ele desenvolve, que ele aplica no estudo desses livros. E nós poderemos identificar 7 delas. A primeira é que Allan Kardec parte do texto bíblico. Todo o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é iniciado por uma coleção de versículos do Novo Testamento, para nos ensinar que não há outra forma. A gente pode até querer, mas não dá para comprar a Bíblia injetável. Não dá para seguir no supermercado e pegar do lado da estante de refrigerante uma latinha de Novo Testamento. Se nós queremos compreender esses textos, nós precisamos voltar a lê-los. Allan Kardec deixa isso de forma muito clara, quando ele seleciona esses textos e coloca-os à disposição, para que nós possamos compreender os seus comentários e a contribuição dos Espíritos, como interpretação daqueles exemplos e da fala do Mestre. Mas Allan Kardec também correlaciona versículos, porque, como dizíamos, várias partes do Novo Testamento trazem perspectivas diversas, contribuições de colaboradores que estiveram presentes ou que registraram aquilo que ouviram de outras pessoas. Muitos capítulos do Evangelho trarão outros versículos paralelos
nos evangelhos de Marcos, Lucas, João, Mateus e às vezes até do Velho Testamento. Quando Allan Kardec irá tratar no capítulo 4 da reencarnação, ele vai voltar ao livro de Jó para nos mostrar que é importante correlacionar esses versículos, a fim de que possamos compreender com mais profundidade as diversas perspectivas. Para dar um exemplo, quando nós pegamos o Evangelho de Mateus, nós lemos ali que Jesus estava caminhando com seus discípulos e eles lançam mão de algumas espigas e começam a comer. E os fariseus começam a criticar, porque eles não lavaram as mãos. Na época de Jesus, as leis judaicas prescreviam alguns costumes para aqueles que pretendiam ser justos diante dos olhos de Deus. Um deles era que quando você plantava, quando você fazia uma plantação, você podia colher no meio, mas você não podia colher nos cantos. Os cantos eram para as viúvas e os pobres. O dono da plantação poderia colher no meio. Se você estivesse na feira, fosse comprar um tomate, pegou o tomate da banca, o tomate caiu no chão, você não pode pegar o tomate. O tomate é para as viúvas e para os pobres. Por isso é que os discípulos lançam mão das espigas e começam a comê-los. E os fariseus criticam. No Evangelho de Mateus, nada é revelado sobre a razão da crítica. Quando nós lemos essa mesma passagem nos Evangelhos de Marcos e Lucas, nós vamos encontrar esclarecimentos. Ali estará registrado. E eles criticaram, porque conforme o hábito dos fariseus, era costume lavar toda a mão até os cotovelos antes das refeições. Então aquilo que para os leitores de Mateus era óbvio, porque eles conheciam os costumes, para os leitores dos outros evangelhos não eram tão óbvio assim. E por essa razão, em várias partes, nós vamos ter complementos. E Allan Kardec se valerá desse recurso para melhor compreender a mensagem do Cristo. Allan Kardec também considera o contexto judaico da segunda revelação. Jesus, quando esteve conosco, encarnado, nasceu judeu, viveu judeu, morreu como judeu do primeiro século. O contexto do ensino foi dado dentro daquela cultura. E Jesus se valia do cotidiano. Ele não se valia de questões abstratas para divulgar o Evangelho. Porque o Evangelho é lei da vida. O Evangelho está presente nas nossas ações, no mundo que nos cerca. E é se valendo dos exemplos do cotidiano que Jesus irá ensinar o Evangelho. É um pescador que lança suas redes, um pastor que perde a sua ovelha, uma mulher que perde uma moeda e vai limpar a casa, um filho que pede a herança para o pai. Fatos da vida. A figueira. Ele se vale desses elementos, que já haviam sido, de maneira superficial ou profunda, analisados por aquela cultura, que ele escolhe como base. Porque o Cristo irá construir a proposta do Evangelho, da Boa Nova, em cima de uma base já estabelecida. E a base havia sido dada pelo povo hebreu. Porque nós temos no Velho Testamento a contribuição notável desse povo para o entendimento das leis divinas. Porque no Velho Testamento nós vamos encontrar aquela base necessária ao entendimento daquilo que o Cristo viria complementar. Se nós tivermos que resumir a proposta do Velho Testamento em alguns temas importantes, nós poderíamos dizer que o primeiro deles é que há um Deus. Há um Deus. E esse Deus intervém nas nossas vidas. Não é um Deus ausente, é um Deus presente. É por essa razão que na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Allan Kardec irá indagar: o que é Deus? E os Espíritos responderão: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A resposta é tão bonita, fácil de decorar, boa de usar em palestra. Difícil é internalizar. Difícil é compreender. Porque quando as coisas estão bem, quando a conta bancária está cheia, quando a saúde está em ordem, quando a família está em harmonia,
Deus está comigo. Mas a hora que a dor bate à nossa porta, que o sofrimento nos visita, não raro a primeira vítima é a fé. É a confiança de que mesmo nas piores situações, nós não estamos desamparados da providência divina. Mesmo nas situações mais difíceis, nós estamos sob o amparo dessa que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Até mesmo no nosso sofrimento, da nossa dificuldade. Porque às vezes esse é o último recurso do qual a divindade se vale, para nos alertar em relação àquilo que é mais importante para as nossas existências. Um grande filósofo católico, C.S. Lewis, escreveu certa vez que Deus sussurra em nossa felicidade, fala em nossa alegria, mas grita em nosso sofrimento. Não raro é somente quando a dor nos visita que nós nos lembramos de buscar esse nosso lado espiritual, de religar com o Criador, de ajustar a nossa conduta, a nossa vida, àquelas leis. Quantos de nós não chegamos à casa espírita trazidos por dores atrozes, por dificuldades? E aí a gente vem para a casa espírita, começa a frequentar, tomar passe, assistir a palestra, água fluidificada, e as coisas vão melhorando, como é natural. E aí melhora um pouquinho, e a gente já não tem mais tempo, porque a vida está tão boa que a gente nem lembra mais que tem reunião. E aí começa a se desviar. Começa a não vir um dia, no outro. Começa a se afastar, e a gente só lembra do centro, do dia do aniversário da casa, quando tem almoço. E aí a dificuldade começa a nos convidar a ajustar o caminho. E a dor vem, bate à nossa porta. E a gente começa a procurar dentro das gavetas, né? Que dia que tem passe? Atendimento fraterno, como é que é? E aí pega os folhetins e volta à casa espírita. E aí quer fazer tudo de uma vez. Quer trabalhar segunda, terça, quarta e quinta, sexta-feira participar do curso, dar aula de evangelização no sábado, servir sopa no domingo, fica desesperado. Quando nem sempre isso é necessário. O importante é a constância. É o compromisso que nós assumimos da disciplina. Se temos 2 horas, ofereçamos 2 horas. Mas com a disciplina necessária. Eu me inquieto com certas pessoas que quando chega uma visita em casa, está na hora do culto ou na hora de ir para o centro, ela fala assim, hoje a gente não vai poder ir porque tem visita. É engraçado porque se tem uma comida muito boa na geladeira, a gente oferece, não oferece? A gente quer oferecer o melhor. A comida do corpo a gente oferece. O alimento da alma a gente nega. Se é bom para a gente, por que não pode ser bom para o outro? Ah, mas o outro não compartilha da mesma religião. Qual o problema? Convite. Se a pessoa não pode ir, ok. Se a pessoa pode ir, de repente ela vai. Não precisa mudar de religião, mas começa a conhecer um pouquinho. Oferecer aquilo que nós temos de melhor. Compreender que em todos os instantes da nossa vida, Deus está presente. Deus faz parte da nossa existência. Essa contribuição do povo hebreu é uma contribuição inestimável. Alguns poderão dizer, ah, mas no Velho Testamento está escrito olho por olho, dente por dente. Está mesmo. E isso é um absurdo. É mesmo. O problema é que a gente nem aprendeu isso. Porque olho por olho, dente por dente é uma concessão de Moisés à vingança. Ele está dizendo o seguinte, se alguém te chutar o pé, você tem o direito de chutar o pé do outro. Você não pode matá-lo. E às vezes na nossa atualidade, a gente por causa de uma discussão, alguém saca de uma arma e assassina o semelhante. Está na lei antiga. Olho por olho, dente por dente. Se alguém te xingou, você tem o direito, de acordo com o Velho Testamento, de xingá-lo, de preferência com o mesmo palavrão. É a lei. Alguns acreditam que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é a contribuição do Cristo. Não é verdade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é Velho Testamento. Se alguém tiver alguma dúvida, chegando em casa, pega a Bíblia, aquele livro que fica lá no canto, que o vento fica lendo normalmente. Tem uns que tem até um pedestal, né?
o que facilita para o vento virar a página quando ele fica entediado. Tem uns que a gente pega que se botar em pé, acho que nem fecha mais, de tão acostumado que ele está. Volta lá no texto e pega assim, Deuteronômio 6:5, Levítico 19:18. Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, e ao próximo como a si mesmo. Quando Jesus encontra o doutor da lei, que dá prenúncio à parábola do bom samaritano, é o doutor da lei que resume a lei antiga desta forma. Aquilo já era conhecimento daquele povo. A proposta do Cristo, ela vai um pouco mais adiante. Jesus orienta para que nós amemos os nossos inimigos, para que nós oremos por aqueles que nos perseguem e caluniam. Há uma diferença. Há uma diferença profunda entre amar aqueles que concordam conosco, que compartilham da nossa visão, que são iguais, que a gente balança a cabeça na vertical, a pessoa concorda. Amar a esses é fácil. Difícil é amar quem pisa no nosso calo, quem não compartilha das nossas ideias, quem não tem as mesmas perspectivas. Mas é a esses que Jesus orienta a amar. E num dos encontros finais com seus apóstolos, Jesus diria: um outro mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Essa proposta do Velho Testamento ainda é uma proposta que precisa ser aprendida. E isso não diz respeito à intelectualidade. Porque nós podemos tomar pessoas que caminham pelas ruas da nossa capital, dirigindo carros do último tipo, trajando ternos Armani e ostentando títulos de doutorado. E se a gente trouxesse na casa espírita e fizesse um exame de aptidão, a pessoa seria iniciada no primeiro ciclo da evangelização. Porque essas leis não dizem respeito somente à intelectualidade, mas sobretudo aos nossos corações. É no sentimento que está de fato a demonstração se nós somos capazes de seguir essas leis ou não. A importância da cultura judaica para o entendimento dos ensinos do Cristo é tanta que o primeiro espírito que tem uma comunicação transcrita em o Evangelho segundo o Espiritismo se é denominado por Kardec de um espírito israelita. E na Revista Espírita nós temos as comunicações completas, porque o que está ali é um pequeno resumo que o codificador preparou de comunicações que foram recebidas no seio de uma família judaica. Allan Kardec, sabedor dessa importância, irá colocar no item 3 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo notícias históricas, explicando quem eram os saduceus, os fariseus, os essênios. E até hoje algumas pessoas ainda têm dúvida se Jesus conheceu ou não os essênios, qual que era a influência que esse grupo exerceu sobre o mestre. Mas nós temos uma opinião do codificador registrada no Evangelho segundo o Espiritismo sobre essa possibilidade. E ali Allan Kardec irá declinar que é muito pouco provável que Jesus tenha recebido as influências desse grupo sectário. E quando os manuscritos do Mar Morto foram descobertos, nós tivemos condição de avaliar, de acordo com as regras da comunidade, daquele grupo, que Jesus de fato não pertenceu àquela seita, mas que em várias situações do Novo Testamento ele se dirige àquela postura sectária, que se afasta do mundo. Os essênios não se intitulavam essênios, eles se chamavam filhos da luz. E por isso não podiam se misturar com os filhos das sombras. Se afastavam, viviam no deserto de maneira isolada, o núcleo mais importante da comunidade, e esperavam um dia que houvesse uma guerra em que as sombras e as luzes se degladiariam e eles, como filhos da luz, iriam para a batalha. Deus mandaria anjos e eles venceriam e seriam senhores de toda a terra. Quando o Império Romano invade Jerusalém no ano 70, na década de 70, eles interpretam o seguinte: chegou a hora, agora é a hora da batalha. E foram para a guerra confiando nisso. Não sobrou um. Desencarnaram todos.
Porque nós não podemos nos afastar do mundo. O mundo é a nossa escola. As dificuldades, os problemas que aqui nós encontramos são as mãos da providência nos convidando à renovação. E Jesus, na parábola do administrador infiel, aquela parábola difícil de entender, no final ele irá dizer: e o Senhor louvou ao administrador da injustiça, porque em verdade vos digo que os filhos desta geração são mais sábios que os filhos da luz. Fazendo uma referência direta. Quando Jesus diz no Sermão do Monte: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, a gente até a década de 50 ficava arrancando os cabelos. Porque não tem nenhum lugar do Velho Testamento dizendo isso. Nenhum. Nenhum lugar do Velho Testamento dizia isso. Mas aí a leitura do texto cuidadosa diz assim: ouviste. E ouviste era uma interpretação. Havia na cultura do povo hebreu a lei escrita e a lei oral, que era derivada das interpretações. Porque era preciso decodificar o ensino de Deus para a humanidade. Por exemplo, no Velho Testamento tem assim: honrarás o sábado, preservarás o sábado. Mas não diz como. E aí tinha que se interpretar. Qual o trabalho que pode ser feito daquele que não pode ser feito? E aí os sábios começavam: olha, isso aqui não pode, isso aqui pode. Isso aqui não pode, mas se você fizer assim, der um jeitinho, aí pode. E começavam a fazer interpretações. E nós encontramos na regra da comunidade, no primeiro capítulo, daquilo que era o manual de orientação dos essênios, ou do grupo sectário, como é mais conhecido. Lá está dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus, quando se refere a essa interpretação, está apontando o dedo para posturas de espírito. Porque fariseus, saduceus, essênios, zelotas, são disposições de alma, são disposições de espírito. Nós podemos mudar o palco da nossa existência, mas não raro continuamos construindo os mesmos equívocos. Porque às vezes a gente não tem criatividade nem para errar. A gente erra da mesma forma. A gente encontra aquela criatura que está conosco há 10 encarnações. E toda vez que a gente encontra, dá problema. É difícil. E às vezes a gente encontra dentro da casa espírita, a gente pergunta assim: ai meu Deus, por que aqui? Para ver se pelo menos aqui a gente se ajeita. Chico Xavier dizia certa vez que quando estava na construção do templo do Centro Espírita de Pedro Leopoldo, o Rômulo Joviano e outro companheiro começaram a discutir com relação a onde é que devia ficar a base. Iam brigando mais para cá, mais para lá, e a conversa começou a esquentar, e a palavra começou a ficar mais quente, estava quase indo às vias de fato, um agredindo o outro. A hora que o Chico chegou, ele virou para os dois e falou em voz firme: desde o templo de Salomão que vocês brigam pelas mesmas coisas. Porque a gente não tem criatividade para errar. Na casa espírita, quando a gente encontra um adversário, é muito importante, porque aqui é treino para a gente ser cristão lá fora. Aqui é tudo tão lindo. A gente se abraça, se chama de irmão, a pessoa pisa no pé, não tem problema. E aí vai naquela harmonia. Aí o problema é que quando sai do portão parece que baixa alguma coisa. E a gente vai dirigindo para casa, alguém dá aquela fechada fraterna na gente. A gente lembra até da mãe da criatura. Aqui é treino para a gente ser cristão lá fora. Nós estamos aqui buscando aprender. É por isso que o entendimento dessa lei divina que vai sendo paulatinamente oferecida aos nossos olhos, a fim de que a luz não nos cegue, é a história da humanidade. Por isso Kardec resgata a contribuição importante do entendimento desses contextos, a fim de que nós possamos não cometer as mesmas falhas. Allan Kardec também aborda aspectos da linguagem. Jesus não falava português, não falava inglês, não falava alemão, não falava francês. Jesus falava quase certamente o aramaico do Tiberíades,
que era um dialeto da região do Tiberíades. Como o nosso mineirês de hoje em dia. Quando a pessoa fala mineirês, a gente sabe de onde é que vem. Aconteceu assim com Pedro. Naquela noite em que Jesus é preso, ele se senta em volta da fogueira e as pessoas perguntam assim: você é galileu? Ele responde: uai, sou não. Não tinha jeito. A forma de falar denunciava. A forma de vestir denunciava. Existia esse dialeto, porque o povo hebreu já não falava mais hebraico, falava o aramaico. E o aramaico se dividia em pequenos dialetos. Só que nós não temos nenhuma palavra registrada nos pergaminhos mais antigos dos ditos de Jesus em aramaico. Nada, zero. Tudo que nós temos são traduções. Traduções para o grego. E a gente vai se perguntar assim: pelo amor de Deus, por que grego? A gente até brinca quando entende uma coisa que diz assim: isso para mim é grego. Mas na época de Jesus, em função da expansão do império de Alexandre o Grande, o grego se tornou o inglês da época. Hoje em dia, se a gente quer viajar para qualquer lugar do mundo e pelo menos não passar fome, se souber um pouquinho de inglês, a gente se vira. Na época de Jesus, essa língua era o grego. Como os textos deveriam alcançar o maior número de leitores possível, eles foram traduzidos para o grego. Só que aí existem problemas. Porque nem sempre quando a gente traduz, nós conseguimos espelhar com fidelidade as nuances daquele idioma, as características daquela língua. Há um filósofo cearense, Eno, que tem uma frase que exemplifica muito bem isso. Ele escreveu certa vez um pequeno poeminha que diz assim: um relógio que atrasa não adianta. Mas um relógio que adianta também não adianta. Um relógio que adianta é um atraso. E um relógio que atrasa também é um atraso. O que adianta mesmo é um relógio que não atrasa e que não adianta. Traduz isso para o inglês. Impossível. Não tem jeito de espelhar isso em outra língua. Ele está brincando com características que são próprias do português. E o Novo Testamento está cheio disso. Porque a linguagem daquela época era muito diferente da nossa. Não existiam substantivos abstratos. Eram coisas muito concretas. Quando a gente lê nas nossas Bíblias assim, o Mar Vermelho, a gente poderia perguntar: qual é a cor do Mar Vermelho? E parece pegadinha de vestibular. A verdade é que nunca existiu um Mar Vermelho. No hebraico existia Yansur, que foi traduzido para o grego como Eruthla Thalassá. E quando foi traduzido para o latim, colocou Mare Rubro. E aí pintaram o mar de vermelho. Porque no original é mar de junco. Junco é aquela planta que a gente faz, aquelas cadeiras que ficam fora de casa. Mar de junco, porque o junco crescia às margens do mar. Até aí nenhum problema. O mar, cor do mar, qual que é a importância disso? Mas quando nós vamos, na atualidade, conversar com as pessoas sobre a vida espiritual, a pessoa jura de pé junto que tem inferno na Bíblia. E pega o texto em português e mostra: olha, aqui está escrito inferno. E a gente volta para o Velho Testamento, não tem a palavra inferno lá. Lá tem Sheol. E Sheol é a morada dos mortos. Bons ou ruins? Todos eles. Aquele povo não se preocupava, não refletia muito sobre isso. Morreu, vai para o Sheol. Nós vamos encontrar até Jacó, um dos patriarcas. Quando ele entra naquela crise de depressão, porque achou que o filho querido dele tinha morrido, ele começa a dizer que eu preferia que as minhas cãs, meus cabelos brancos, fossem levados ao Sheol. Morrer e ir para o Sheol. Quando Sheol é traduzido para o grego, a palavra Sheol vira Hades. Mas a cultura grega já tinha uma certa noção distinta daquilo que era da cultura hebraica. Os gregos já faziam distinção, em especial por um relato notável que está no livro A República de Platão, no final, em que ele fala do mito de Er, em que os justos, chegando a um lugar de julgamento, aqueles que agiram de maneira correta subiam uma escada, e os que agiam de maneira incorreta desciam uma escada.
E tinham ali ciclos de 1000 anos. E depois retornavam ao mesmo lugar, para serem unidos novamente à roda da necessidade e terem novas experiências reencarnatórias. A cultura grega já tinha uma distinção. O Hades não era bem o que era Sheol. Quando Jerônimo vai traduzir para o latim, ele utiliza um advérbio de lugar. Aquilo que está embaixo. Infernus. E o advérbio de lugar do Jerônimo virou inferno nas nossas Bíblias. E para mostrar para as pessoas que o inferno é o Hades, que é o Sheol, é o inferno. Porque ninguém entende. E jura de pé junto que tem inferno na Bíblia. Esses problemas de tradução de linguagem são importantes para que nós possamos refletir sobre a natureza do ensino do Cristo. E Allan Kardec nos dará um ensino precioso. No capítulo 23, intitulado Estranha Moral, em que Allan Kardec irá analisar aquela fala do Cristo, aquele que não odiar pai e mãe não é digno de mim. Uma frase difícil de entender, na boca daquele que é o exemplo mais puro de amor. Ele procura um amigo seu, o senhor Pesani, que era alguém que conhecia grego, que era versado nas línguas semitas, no hebraico, no aramaico, e pergunta para o Pesani, o que aconteceu aqui? E o Pesani vai informar que naquela linguagem, os elementos de comparação não são os mesmos que a gramática das línguas atuais possibilita. Hoje em dia, se eu quero dizer gosto disso mais do que daquilo, eu utilizo mais do que como elemento de comparação. Mas naquela língua, como não existia mais do que, quando você queria comparar duas coisas, você diria, amo isso, odeio aquilo. E Kardec nos dará um exemplo primoroso, porque ele irá registrar a nota do senhor Pesani no Evangelho segundo o Espiritismo, para nos mostrar que nós não precisamos aprender grego, hebraico, aramaico, nada disso. Mas quando nós nos defrontarmos com elementos que ferem o bom senso, que ferem a razão, que nós devemos ter a humildade de buscar naquela área específica estudiosos e pessoas que podem oferecer outras luzes para o entendimento. Allan Kardec analisa o aspecto da linguagem. Ele utiliza a perspectiva espírita. É por isso que o Livro dos Espíritos é publicado primeiro e depois o Livro dos Médiuns. Para que fosse possível de maneira segura lançar as luzes da doutrina espírita ao entendimento desse texto. Ele traz a contribuição dos espíritos, mas mais importante, ele deduz consequências práticas. Porque é só na vida, no nosso cotidiano, que nós vamos de fato demonstrar se nós entendemos a proposta do Cristo à luz da doutrina espírita. Não adianta saber hebraico, aramaico, grego, decorar todas as questões do Livro dos Espíritos, saber o Evangelho de trás para frente e de frente para trás, se nós não formos capazes de vivenciar esses ensinos. É no nosso cotidiano que nós demonstramos se nós entendemos a proposta de Jesus. E a partir dessas diretrizes, ele irá elaborar os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que não estão estruturados de maneira aleatória. Na introdução, Allan Kardec dirá que agrupou as máximas de maneira que umas fossem deduzidas das outras sempre que possível. Há uma ordem nesses capítulos, uma proposta. E essa proposta começa pelos 4 primeiros capítulos. Aqui nós temos a base. Não vim destruir a lei. Meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa de meu Pai e a reencarnação. Essa é a contribuição do Espiritismo para o entendimento do ensino do Cristo. Sem o conhecimento da doutrina espírita, esses ensinos são de difícil apreensão. Aqui nós temos a base. E essa base é o que nos possibilita avançar e compreender os outros capítulos. Porque sem o entendimento desses 4 capítulos, é muito difícil a gente entender o restante. Kardec a toda hora vai estar voltando nesses princípios, nessa base.
E a partir da base, há uma pergunta natural. Se eu sei o ponto de partida, qual o ponto de chegada? Na questão de número 170 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: que se torna o espírito depois de sua última encarnação? E os espíritos irão responder: espírito bem-aventurado, puro espírito. Ficou fácil. Aonde está a descrição dos bem-aventurados? Mateus capítulo 5. Lucas fala um pouquinho disso. Marcos nada registra. João silencia sobre o assunto. Mas em Mateus nós temos ali as bem-aventuranças, os felizes. E o interessante é que no grego, nos manuscritos originais, a palavra utilizada é makarioi, que em Homero é uma palavra que distingue a felicidade dos deuses, a felicidade eterna, da felicidade dos homens, que é uma felicidade passageira. É esse termo que é colocado no grego original e que é traduzido nas nossas Bíblias, ora por bem-aventurados, ora por felizes. Nós temos ali a característica dos felizes. Bom, se esses são os felizes, vou fazer o meu plano reencarnatório com base nos felizes. E a gente começa a olhar. Pobre, manso, aflito, faminto e sedento, misericordioso, puro, pacificador e perseguido. Opa! Não era bem isso que eu esperava, né? Felicidade para mim era a gente ter tudo em ordem. Era a gente ter saúde. Era a gente ter condição financeira. Era a gente poder viver com tranquilidade. O que é que aconteceu aqui? O que aconteceu com Cristo quando ele define bem-aventurados, passando por experiências dessa natureza? E a doutrina espírita que irá nos ensinar a ajustar o nosso olhar diante das experiências do mundo. Porque nós olhamos para o mundo com os olhos da carne. E nós vemos os felizes do mundo e achamos que a pessoa é de fato feliz. E quantas vezes nós não encontramos na mídia pessoas que têm tudo aquilo que a gente acha que precisaria para ser feliz e abandonam a existência pela via dolorosa do suicídio. As experiências da vida precisam ser reajustadas a partir de uma outra perspectiva. Porque não raro, reencarnações que trazem dificuldade, que trazem sofrimento, são ponto de redenção das criaturas. A gente chega no domingo, pega o jornal, aquela página que a gente torcer, sai sangue, e lê ali que alguém assassinou o filho de uma pessoa. E a gente se compadece da vítima. E é importante que seja assim. É necessário. Porque esse é o primeiro passo. Que nós sintamos a dor do outro. Mas olhando pela ótica espírita, nós sabemos que não há efeito sem causa. Que tudo que ocorre tem uma causa, destinada para a nossa felicidade. A vítima, portanto, está espiando, provando ou em missão. Porque às vezes nós espíritas só lembramos da expiação. A pessoa sofre e fala assim, coitado, deve ter feito tanta coisa errada na outra encarnação, agora está pagando. E às vezes a pessoa não está pagando. A pessoa está provando aquilo que ela sabe. Se eu quero aprender a ter paciência, por exemplo, onde é que eu aprendo a ter paciência? Onde as pessoas concordam comigo? Onde todo mundo diz sim para aquilo que eu falo? Não. Nós aprendemos a ter paciência quando a pessoa pisa no nosso calo, onde ela não concorda, onde ela grite. E é aí que nós aprendemos. As experiências reencarnatórias, não raro, elas representam esse tipo de prova. Nos recordamos que nos livros de André Luiz tem um relato de um espírito que iria reencarnar numa missão para ajudar os cegos. Estudar o aspecto da cegueira, trazer novos tratamentos, novas possibilidades de melhorar a vida dos cegos. E ele se prepara na parte espiritual. Estuda tudo quanto é possível. Quando ele termina de estudar, ele chega para o mentor dele e fala assim, olha, estou pronto. Está aqui minha prova, entendo do assunto. O mentor olha e fala assim, de fato eu posso ver aqui que você se aplicou bastante, que a sua contribuição vai ser algo importante. Mas eu queria te sugerir uma coisa. Sugestão de mentor é um problema. Você conhece toda a situação do ponto de vista teórico.
E eu queria te sugerir que você conhecesse do ponto de vista prático. Você reencarnar como cego. Nascer numa família, classe média, não vai ter muito conforto, mas também não vai te faltar nada. Ali você vai ter uma experiência vivendo como cego, 20 e poucos anos. Depois você desencarna, e aí, já de posse do conhecimento teórico e do conhecimento prático, talvez melhore a sua capacidade de atuação. Eu mudava até de mentor. Como é que faz uma proposta dessa? Por sorte, o espírito era mais evoluído que a gente. E disse assim, que grande ideia. E reencarna como cego. Nós precisamos ajustar o nosso olhar. Porque às vezes nós olhamos para uma pessoa e dizemos assim, coitado. E é uma alma em processo de redenção. E às vezes nós estamos numa situação de conforto. Porque nós não temos capacidade de enfrentar as vicissitudes e as dores da vida. Esse ajuste da nossa maneira de enxergar é proposto pelo Cristo e explicado pela doutrina espírita. Allan Kardec prossegue, porque do capítulo 5 até o capítulo 10 ele trata dos bem-aventurados. É a meta, onde nós devemos chegar um dia. Mas há um caminho. Como é que eu chego lá? E do capítulo 11 até o capítulo 17, ele vai dar o manual, o roteiro. Amar ao próximo, amar aos inimigos, a forma correta de praticar a caridade, tudo aquilo que diz respeito ao nosso caminho individual, que nós devemos percorrer, que nós devemos caminhar individualmente, até chegar no capítulo 17, que é sede perfeitos. Que perfeição aqui não é perfeição suprema, mas perfeição significa você cumprir o seu papel. Cada um de nós tem um papel nos destinos da humanidade, que nós só vamos compreender e praticar se nós nos prepararmos. E são papéis distintos. Ser perfeito aqui significa ser capaz de cumprir aquilo que nos cabe de maneira perfeita. É como se a gente pegasse, por exemplo, se a gente quer cortar alguma coisa na cozinha para preparar um alimento, nós precisamos de uma faca perfeita. Mas uma faca perfeita não serve para tomar água. Para tomar água nós precisamos de um copo perfeito. São níveis diferentes de perfeição. Cada criatura tem o seu papel. Chegamos aos sede perfeitos. Cumprimos o nosso papel como indivíduos. E agora? Agora nós precisamos entender que não existe processo de evolução isolada. Ninguém evolui separado dos outros. E Kardec irá tratar, nos capítulos seguintes, de 18 até o 26, do processo de redenção coletiva. Todos esses capítulos dizem respeito às nossas relações enquanto coletividade. Porque ninguém evolui sozinho. Ninguém vive de maneira a não sofrer o reflexo do que outros fazem e não oferecer ao mundo o resultado das suas ações. Nós estamos aqui hoje, numa sala tão confortável, com a luz, o ar-condicionado, as paredes. Quem de nós conhece as mãos que pintaram essas paredes? As mãos que assentaram o piso, que limparam as cadeiras, são mãos desconhecidas, mas que hoje nós usufruímos do resultado desses esforços. Assim como outras pessoas também irão sofrer a consequência daquilo que nós fazemos. Nós evoluímos na coletividade, cooperando uns com os outros. E um companheiro nosso, da Federação Espírita Brasileira, disse certa vez que estava fazendo uma palestra no interior de São Paulo, e ele estava relatando que por ser formado em marketing, em comunicação, que ele sabia falar, escrever. Então era isso que ele fazia palestras. Mas que ele tinha uma dúvida, porque todo dia de manhã ele costumava tomar suco de 2 laranjas. E ele não tinha a menor ideia de como é que plantava laranja. Alguém que nasceu na capital, cresceu, sem ver pomar, não tinha nem ideia de como é que cuidava de um pé de laranja. Dizia ele que nem samambaia ele tinha em casa, porque samambaia morria quando ele comprava. E quem tem samambaia sabe que tem que querer que a samambaia morra para que ela morra.
Quando ele terminou a palestra, um senhor saiu lá do canto, veio até ele, falou assim: seu Meri, contar um negócio para o senhor para deixar o senhor mais tranquilo. O senhor não precisa se preocupar não, porque eu sou plantador de laranja. Então o senhor continua fazendo as palestras, eu continuo plantando as laranjas. Eu me beneficio do que o senhor fala, e cada vez que eu for cuidar do meu pomar agora, eu vou cuidar com mais carinho, porque eu sei que uma daquelas frutas pode chegar até a sua mesa. Nós evoluímos de maneira cooperativa. E o Evangelho segundo o Espiritismo, relembrando aquele espírito que inicialmente disse que esse livro terá impacto também na vida das nações, nos traz essa proposta. A base é a verdade. A redenção individual é um caminho que nós temos que trilhar de maneira individual, às vezes solitária, às vezes com dificuldade. A redenção coletiva, a atuação no mundo, é a vida. É por isso que Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a estrutura desta obra, na qual o codificador se baseia para nos legar o mais notável tratado de compreensão do ensino do Cristo, possível somente com as luzes da doutrina espírita. E por essa razão, Jesus diria em João capítulo 14: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A proposta está feita. Ela precisa de mãos, de coração e de mentes dispostos a converter esses ensinos no cotidiano, para que nós consigamos edificar o reino de paz que Jesus vem trabalhando há milênios, não nas edificações externas, não nas construções de pedra que um dia o tempo se incumbirá de destruir, mas no terreno eterno dos nossos corações, das nossas mentes, dos nossos sentimentos. Muito obrigado.